Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de Física do Vestibular 2018 da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto. Eu vou fazer agora a questão número 16. A questão diz assim: em um local onde a aceleração gravitacional é de 10 metros por segundo ao quadrado, uma esfera foi submetida a duas situações. Na situação 1, a esfera foi colocada em um líquido de massa específica 0,8 vezes 10 ao quadrado quilogramas por metro cúbico e ficou sujeito a um empuxo de intensidade de 4 newtons, descendo com aceleração constante. Na situação 2, a esfera foi colocada em água, cuja massa específica é 1 vezes 10 a terceira quilograma por metro cúbico e flutuou em repouso, com parte do seu volume submerso. Letra A. Considerando que sobre a esfera atuem apenas as forças peso e empuxo, calcule a aceleração da esfera em metros por segundo ao quadrado na situação 1. Letra B. Determine o volume em metros cúbicos da parte da esfera que fica acima da superfície da água na situação 2. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é a análise da situação 1. Então, o que está acontecendo na situação 1? A gente tem lá a esfera ela vai estar totalmente dentro do líquido, certo? E aí a gente sabe que as forças que estão atuando sobre ela vai ser o peso e o empuxo. Como a própria figura disse, né, ela vai descer com uma determinada aceleração que o problema quer saber, certo? Então a gente pode pensar o seguinte, que já que ela está descendo pelo líquido, pelo fluido, a gente pode dizer que a força resultante que atua no sistema é o peso menos o empuxo. Força resultante é a segunda lei de Newton, que é massa vezes a aceleração. E isso vai ser igual ao peso menos o empuxo, certo? Então, a aceleração da esfera vai ser peso menos o empuxo divididos pela massa da esfera. Beleza? Bom, a gente tem que lembrar o seguinte: peso é igual a massa vezes a gravidade. E empuxo vai ser densidade do líquido vezes a gravidade vezes o volume da esfera, que a esfera está totalmente dentro da água. Então, é o volume total da esfera. E aí, a gente viu aqui no problema que ele só deu a massa específica do líquido, ou seja, a densidade do líquido. E ele disse que o empuxo que puxa a esfera para baixo é de 4,4 newtons. Ele não disse mais nada. Eu preciso saber, por exemplo, a massa da esfera. Então, eu posso lembrar que densidade da esfera vai ser igual à massa da esfera divididos pelo volume da esfera. Ou seja, a gente pode escrever que a massa da esfera vai ser igual à densidade da esfera vezes volume da esfera. Beleza? Substituindo tudo aqui, eu vou chegar à conclusão de que peso é igual a mg menos empuxo, que é densidade do líquido, gravidade, volume da esfera, tudo isso divididos pela massa da esfera. Ou seja, a aceleração é densidade da esfera, volume da esfera vezes gravidade, que é esse m, menos densidade do líquido, gravidade, volume da esfera, tudo isso divididos por densidade da esfera vezes o volume da esfera. Beleza? Agora, note o seguinte, todos os termos têm volume da esfera. Então, a gente pode simplificar o volume da esfera, né? Então, eu sei que a aceleração vai ser densidade da esfera vezes gravidade, menos densidade do líquido vezes a gravidade,
divididos pela densidade da esfera. Colocando o G em evidência, a gente vai ter a relação a aceleração é igual a G, que multiplica densidade da esfera menos densidade do líquido, tudo isso divididos pela densidade da esfera. Como ele não deu a densidade da esfera, ele deu somente a densidade do líquido e a gravidade, a gente pode dizer o seguinte, que a aceleração vai ser 10, que multiplica densidade da esfera menos a densidade do líquido, que é 8 vezes 10 ao quadrado. Então, fica 8 vezes 10 ao quadrado divididos pela densidade da esfera. Certo? Essa aí é a nossa aceleração, né? Isso tudo em metros por segundo ao quadrado. Beleza? Agora, olha o que a letra B está falando. Determine o volume em metro cúbico da parte da esfera que fica acima da superfície da água, na situação 2. Então, a gente pode fazer o seguinte, ó. Vamos copiar aqui e colocar a situação 2 aqui, ó. Na situação 2, de acordo com o problema, parte da esfera está dentro da água. Eu vou chamar esse cara aqui de V, de volume da esfera que está dentro da água. Essa parte aqui eu vou chamar de Vzinho, que é o volume que está do lado de fora, né? E de V é o volume total da esfera, certo? A gente pode determinar, por exemplo, quanto que vale o volume total da esfera, né? De que forma que a gente pode fazer isso? A gente pode fazer o seguinte, ó, VE. A gente pode dizer que o volume da esfera ele é dado por empuxo é igual a dGV, né? Como a gente pode ver na situação 1, a esfera está totalmente imersa dentro do líquido cuja densidade é 8 vezes 10 ao quadrado. E ela sofre um empuxo de 4,4 newtons. Então, o que vai ficar aqui? 4,4 é igual a 8 vezes 10 ao quadrado, vezes a gravidade, que é 10, vezes o volume da esfera, já que na situação 1 a esfera está totalmente dentro da água. Então, eu posso dizer que o volume da esfera vai ser 4,4 divididos por 8 vezes 10 a terceira, né? 10 ao quadrado vezes 10, 10 a terceira. Quando eu pego 4,4 e divido por 8, isso vai me dar 0,55 vezes 10 a menos 3, porque a propriedade das potências diz que quando a potência vai para a parte de cima da fração, ela vai com o sinal trocado. Então, eu chego à conclusão que o volume da esfera vai ser 5,5 vezes 10 a menos 4 metros cúbicos. Beleza? Achei o volume da esfera. Agora, vamos pensar na situação em que a esfera foi colocada na água, né? Então, aqui a gente pode dizer que é na água. Nessa situação, de acordo com o que o problema falou, a esfera flutua. Se a esfera flutua, a gente pode dizer que para cá eu tenho peso e para cá eu tenho empuxo. Na condição da esfera ficar flutuando, eu posso dizer que o peso é igual ao empuxo. Peso, a gente sabe que é mg, e empuxo vai ser densidade do líquido, gravidade e o volume da esfera que ficou dentro da água, que é o volume do líquido deslocado, certo? A gente viu anteriormente que massa, né? A massa, ela vai ser a densidade da esfera vezes o volume da esfera, né? Densidade não é igual a massa pelo volume.
Isolando a massa, vai ficar a densidade da esfera, volume da esfera. Então, nessa situação, vai ficar assim, ó, densidade da esfera vezes volume da esfera vezes gravidade vai ser igual a densidade do líquido vezes a gravidade vezes o volume do líquido que está dentro da água. Como a gente tem gravidade dos dois lados, eu simplifico as gravidades. E aí eu posso fazer a seguinte relação, ó. Densidade da esfera sobre densidade do líquido vai ser igual ao volume da esfera que está dentro da água divididos pelo volume da esfera, certo? Agora pensa comigo o seguinte. O volume da esfera ele não é igual ao volume que está dentro da água mais o volume que está fora da água? Como eu vou substituir esse cara aqui para eu poder achar o volume do lado de fora, eu posso escrever assim, ó, que o volume que está dentro da água, que é o volume imerso, vai ser igual ao volume da esfera menos o volume da esfera que está fora da água. Pegando essa relação e substituindo aqui, vai ficar densidade da esfera sobre densidade do líquido, vai ser volume da esfera menos o volume da parte exterior, divididos pelo volume da esfera. Organizando isso aqui, eu posso escrever assim, ó, dE sobre dL é igual a VE sobre VE menos V sobre VE. Esse cara aqui, a gente diz que vale 1, né? VE divididos por VE vai dar 1. Então, eu sei que densidade da esfera, densidade do líquido, é igual a 1 menos volume da parte exterior da esfera divididos pelo volume da esfera. Eu vou trocar de lugar, né, os volumes com as densidades. Então, eu posso dizer que V sobre VE vai ser igual a 1 menos dE sobre dL, certo? Aí, eu não quero saber o valor do volume externo, então eu posso dizer que o volume externo vai ser VE, que multiplica 1 menos dE sobre dL. Organizando esse cara aqui, vai ficar assim, ó, V é igual a VE, né? Eu vou tirar o mínimo entre dL e 1, então aqui vai ficar a densidade do líquido, né? Então aqui, ó, dL divididos por 1, dL vezes 1, dL menos dE, certo? E aí a gente pode dizer o seguinte, que V vai ser igual a VE sobre dL, que multiplica dL menos dE. Agora que eu cheguei aqui, é só substituir os valores que o problema deu para a gente. Ó. Eu sei que o volume da parte externa vai ser volume da esfera. O volume da esfera a gente calculou, ó, que é 5,5 vezes 10 a menos 4. Então, fica 5,5 vezes 10 a menos 4, divididos pela densidade do líquido. Ele disse aqui no texto que a densidade do líquido, que é a água, é 1 vezes 10 a terceira. Então, aqui vai ficar 1 vezes 10 a terceira, que multiplica 1 vezes 10 a terceira, menos a densidade da esfera, que a gente não tem. Essa potência de 10 aqui sobe com o sinal trocado, então eu sei que o volume externo da esfera vai ser 5,5 vezes 10 a menos 7, né, que vai ficar menos 4, menos 3, menos 7, que multiplica 1 vezes 10 a terceira menos dE. Essa é a resposta do volume da parte externa da esfera. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.